Bem-vindos ao Memórias Sombrias, o canal onde os mistérios e os relatos mais perturbadores ganham vida. Hoje, você está prestes a embarcar em uma experiência única. Imagine acordar no meio da noite, seu corpo preso, incapaz de se mover, e perceber que não está sozinho. A paralisia do sono, esse fenômeno aterrorizante que desafia nossa lógica, é o tema central deste vídeo. Mas não se engane, estas não são histórias comuns. Hoje vamos relatar 3 casos reais, profundamente angustiantes, que prometem desafiar sua noção de realidade e te fazer questionar o que acontece durante o sono. Cada relato será uma porta aberta para os piores pesadelos de pessoas comuns, como eu e você. Uma mulher, um homem e um mistério final. 3 histórias, 3 vidas marcadas por um medo que desafia explicações. Não apenas ouviremos sobre sombras, entidades ou abduções. Viveremos cada momento como se estivéssemos lá. Prepare-se, pois Memórias Sombrias não é apenas um canal, é uma experiência. E hoje ela promete te levar ao limite da tensão. Respire fundo, apague as luzes, se tiver coragem, e venha com a gente explorar o lado mais sombrio da mente humana. E talvez de algo além. Aperte o play. E lembre-se, ninguém está totalmente seguro, nem mesmo enquanto dorme. Era uma noite comum, como tantas outras. Maria, uma mulher de 29 anos, introspectiva e reservada, estava em sua cama. Ela era o tipo de pessoa que encontrava conforto no silêncio, mas naquela noite o silêncio parecia opressor. Do lado de fora, o vento soprava de forma irregular, arranhando as janelas como se quisesse entrar. Sua pequena luminária de mesa ainda estava acesa, lançando sombras suaves pelo quarto. Ao seu lado, seu fiel gato, Nico, dormia profundamente. Ele era seu único companheiro constante. Para Maria, ele era mais do que um animal de estimação. Era sua conexão com algo mais puro, mais simples, em um mundo que muitas vezes parecia complicado demais. Maria tentou relaxar. O dia havia sido longo e o peso da rotina estava em seus ombros. Fechou os olhos, esperando que o sono viesse rápido. Mas o sono, ao invés de oferecer descanso, trouxe algo muito diferente. Primeiro, uma sensação incômoda de peso começou a tomar conta de seu corpo. Seus braços, antes tão leves, agora pareciam feitos de pedra. Ela tentou mudar de posição, mas percebeu que não conseguia se mover. Era como se seu corpo estivesse sendo segurado por correntes invisíveis. Então, veio a consciência de que estava acordada, mas incapaz de reagir. Seus olhos estavam abertos e o teto do quarto, que ela conhecia tão bem, parecia de alguma forma diferente. A luz da luminária parecia menos brilhante, como se estivesse sendo engolida por uma escuridão que se espalhava pelos cantos do quarto. Maria queria chamar por Nico, mas sua voz não saía. A sensação era de sufocamento, como se o ar ao seu redor estivesse ficando mais denso. De repente, ela viu algo. No canto do quarto, onde a luz da luminária não alcançava, uma sombra começou a se formar. Era alta, mais alta do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar, cabendo em seu pequeno quarto. Seus contornos eram indefinidos, mas havia algo nela que era profundamente perturbador. A sombra parecia se mover, pulsando como se tivesse vida própria. Maria tentou fechar os olhos, mas mesmo isso parecia impossível. Ela estava presa, obrigada a encarar aquela presença que agora parecia consciente de sua existência. O quarto, antes silencioso, começou a ser preenchido por sons quase imperceptíveis. Era um sussurro,
mas não em um idioma que ela reconhecesse. Eram palavras desconexas, graves e distorcidas, que pareciam reverberar em sua mente mais do que em seus ouvidos. A sombra começou a se mover em direção à cama, lentamente, como se estivesse saboreando o medo que crescia dentro dela. Maria tentou se concentrar. Isso é um sonho, dizia a si mesma. Apenas um sonho, mas a realidade ao seu redor era tão vívida, tão tangível, que era impossível acreditar nisso. Ela sentiu uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse sentado sobre ela, dificultando sua respiração. Lágrimas começaram a escorrer pelo canto de seus olhos, enquanto a sombra chegava cada vez mais perto. O que era aquilo? Uma pessoa? Uma entidade? Um fragmento de sua imaginação? Maria não sabia, e isso tornava tudo ainda mais aterrorizante. Então algo mudou. A sombra começou a tomar forma. Era como se estivesse se moldando, se transformando em algo mais definido. De repente, braços começaram a surgir da escuridão, longos e esqueléticos, estendendo-se em sua direção. Maria tentou gritar, mas sua voz continuava presa. A presença parecia estar quase sobre ela agora, tão próxima que ela podia sentir um frio intenso irradiando de sua direção. No momento em que Maria acreditava que não poderia suportar mais, algo inesperado aconteceu. Nico, seu gato, subiu na cama com um salto leve. Ele miou suavemente, andando em direção a ela, como se nada estivesse errado. O toque de suas pequenas patas contra o colchão parecia romper algo no ambiente. De repente, Maria conseguiu mover os dedos, depois os braços. A sombra se dissolveu tão rapidamente quanto havia aparecido, desaparecendo em um piscar de olhos. Maria acordou ofegante. A luz da luminária estava mais forte do que nunca, e o quarto parecia exatamente como deveria ser. Nico estava deitado ao seu lado, olhando-a com aqueles olhos felinos que pareciam compreender mais do que ela imaginava. Mas o que ela viu, aquilo não era um sonho, não podia ser. Maria sabia, no fundo, que algo havia estado ali naquela noite. Ela passou o resto da madrugada acordada, abraçando Nico, como se ele fosse sua única âncora à realidade. No fundo, uma pergunta não parava de ecoar em sua mente. E se aquilo voltar? Era uma madrugada tranquila. Eduardo, um homem de 35 anos, estava em sua cama, no pequeno apartamento onde vivia sozinho. Ele gostava de noites calmas, pois era durante esse silêncio que conseguia encontrar alguma paz. Os dias de trabalho como técnico de informática eram exaustivos, e ele valorizava cada momento de descanso. Seu apartamento era simples, mas organizado. Um quarto compacto, paredes brancas e uma única janela que dava para a rua. Tudo estava no lugar, como sempre. Naquela noite, Eduardo se deitou um pouco mais tarde que o habitual. Passou horas mexendo em seu computador, assistindo a vídeos aleatórios e conversando em fóruns sobre assuntos de seu interesse, principalmente teorias sobre vida extraterrestre. Ele não era um fanático, mas gostava de imaginar o que existia além da nossa compreensão. Isso o distraía da solidão, um tema constante em sua vida. Quando finalmente se deitou, o cansaço o envolveu rapidamente. Seus olhos pesaram e ele logo mergulhou em um sono profundo. Mas sem aviso, algo o despertou. Não era um som, nem um movimento. Era uma sensação, como se alguém estivesse no quarto, observando. Ele abriu os olhos devagar, ainda preso àquele estado nebuloso entre o sono e a vigília. Ao abrir os olhos, tudo parecia normal à primeira vista. A luz da rua entrava fracamente pela janela, lançando um brilho suave sobre os móveis. Mas quando tentou se mexer, percebeu algo estranho. Não conseguia. Seus braços,
suas pernas, todo o seu corpo estava paralisado. Ele tentou mover a cabeça, mas foi inútil. Um pânico crescente tomou conta dele. Eduardo já tinha ouvido falar sobre paralisia do sono, mas nunca havia experimentado. E agora, preso naquele estado, percebeu que nenhuma descrição conseguia preparar alguém para aquilo. Enquanto lutava em vão contra a imobilidade, algo chamou sua atenção. No canto do quarto, perto da porta, havia uma sombra. Inicialmente, ele achou que era apenas um jogo de luz, mas à medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, ele percebeu que a sombra tinha contornos diferentes, como se estivesse se movendo de forma sutil, quase imperceptível. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo não estava lá antes. E pior, parecia estar ciente da presença dele. O tempo parecia se alongar enquanto ele observava aquela figura. Era alta, mais alta do que qualquer humano normal. E seus contornos eram indefinidos, como se estivesse coberta por uma névoa. Eduardo tentou fechar os olhos, mas não conseguiu. Ele estava preso, forçado a encarar aquele ser que agora começava a se aproximar. Cada movimento era lento, calculado, e o ar ao redor parecia ficar mais pesado a cada segundo. Então, algo mudou. Eduardo sentiu uma vibração estranha no ambiente, como um zumbido baixo, quase imperceptível, mas que parecia ressoar dentro de sua cabeça. Era como se o som viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. A sombra estava mais perto agora, e ele conseguiu distinguir algo mais. Ela não estava sozinha. Outras figuras começaram a surgir, saindo das paredes, do teto, como se atravessassem a matéria sólida sem esforço. Eram menores, mas igualmente perturbadoras, e pareciam formar um círculo ao redor de sua cama. Eduardo tentou gritar, mas sua voz estava presa. Ele estava sozinho, cercado por aquelas presenças que agora pareciam se comunicar entre si. Ele não entendia as palavras, mas elas soavam metálicas, estranhas, como se fossem emitidas por algo que não era humano. As sombras começaram a se inclinar sobre ele, e por um momento, ele sentiu algo tocá-lo. Não era um toque físico, mas uma pressão estranha em sua mente, como se estivessem tentando invadir seus pensamentos. De repente, Eduardo sentiu seu corpo ser puxado. Ele não conseguia explicar como, mas tinha a sensação de que estava sendo levantado da cama, mesmo que seu corpo não se movesse. A luz da janela desapareceu e tudo ao seu redor ficou negro. O som aumentou, agora mais intenso, quase ensurdecedor. E então, silêncio absoluto. Ele acordou com um solavanco, mas algo estava errado. Não estava em sua cama. Eduardo estava em um lugar que ele não reconhecia. As paredes eram brancas e lisas, sem janelas ou portas visíveis. O chão era frio e ele estava deitado em uma espécie de mesa metálica. Luzes brilhantes iluminavam o ambiente, mas ele não conseguia identificar de onde vinham. Seu corpo ainda estava paralisado, mas ele conseguia mover os olhos. Foi então que os viu. As figuras que antes eram sombras agora estavam claramente visíveis. Eram altos, com olhos grandes e negros que pareciam perfurar sua alma. Suas cabeças eram desproporcionalmente grandes, e suas mãos, longas e finas, se moviam com uma precisão assustadora. Eles estavam ao redor dele, observando-o, estudando-o. Eduardo tentou gritar, mas novamente sua voz não respondeu. A última coisa que ele viu foi uma luz intensa, tão brilhante que parecia atravessar seus olhos. Em seguida, tudo ficou escuro novamente. Na manhã seguinte, a vizinha de Eduardo, Dona Vera, estranhou que a porta do apartamento dele estivesse trancada. Ele sempre saía cedo para o trabalho, mas naquela manhã não havia sinal dele. Preocupada, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, arrombaram a porta e vasculharam o apartamento. Tudo estava no lugar, exceto por uma coisa. A cama de Eduardo estava desarrumada, com os lençóis jogados de forma estranha, como se alguém tivesse desaparecido enquanto dormia. Nenhuma janela ou porta estava aberta. Era como se Eduardo tivesse evaporado. Os policiais ficaram confusos e a vizinha aterrorizada. Ninguém sabia o que havia acontecido, mas uma coisa era certa. Eduardo não estava mais ali, e talvez nunca mais estivesse.
Era uma noite comum para Marcelo, um homem de 35 anos que vivia sozinho em um pequeno apartamento no centro da cidade. Ele era uma pessoa tranquila, reservada, mas sempre muito metódica. A rotina era sua zona de conforto. Todo dia seguia o mesmo ritual. Saía do trabalho, preparava um jantar simples, assistia a algo na TV e depois ia dormir. Naquela noite, porém, algo parecia diferente, embora ele não soubesse exatamente o que. Depois de desligar o abajur ao lado da cama, Marcelo fechou os olhos e deixou-se levar pelo cansaço. A cidade lá fora ainda estava agitada, mas o silêncio dentro do apartamento era reconfortante. Ele se sentia seguro ali, em seu refúgio. Ou, ao menos, era o que achava. Por volta das 3 horas da manhã, Marcelo acordou subitamente. Ele não sabia por quê, mas algo o havia despertado. Seu coração batia acelerado como se ele tivesse tido um pesadelo, mas sua mente não conseguia lembrar de nada. Ao tentar se mexer, percebeu que algo estava errado. Seu corpo estava imóvel, rígido como uma pedra. Ele tentou levantar o braço, virar a cabeça ou até mesmo mexer os dedos, mas não conseguia. Foi então que percebeu. Estava preso em seu próprio corpo. Marcelo já tinha ouvido falar sobre paralisia do sono, mas nunca havia passado por isso. Ele tentou se acalmar, dizendo a si mesmo que era algo natural, que logo passaria. Mas enquanto tentava recuperar o controle, percebeu algo que o fez gelar. Havia uma presença no quarto. Ele não sabia explicar como sabia disso. Era como se o ar ao seu redor tivesse mudado. Uma sensação densa e opressora pairava no ambiente. Com os olhos fixos no teto, Marcelo percebeu que sua visão periférica captava movimentos estranhos. Sombras. Elas pareciam dançar nas paredes, como se tivessem vida própria. No começo, ele achou que era apenas um jogo de luz, reflexo de algum carro passando lá fora. Mas não havia faróis atravessando a janela. Aquilo era diferente. As sombras começaram a tomar formas mais definidas. Figuras altas e esguias, com movimentos lentos e quase fluidos. Elas não pareciam andar. Deslizavam pelo quarto, cada vez mais próximas da cama. Marcelo tentou fechar os olhos, mas até isso parecia impossível. Ele estava completamente vulnerável, e as sombras agora o cercavam. Foi então que ele sentiu algo. Não era um toque físico, mas uma pressão, como se algo invisível estivesse empurrando seu peito, dificultando sua respiração. O ar parecia escapar de seus pulmões, e um zumbido baixo começou a preencher o ambiente. Era um som estranho, quase metálico, que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Marcelo tentou gritar, mas nenhum som saiu. Uma das figuras se inclinou sobre ele. Embora sua visão estivesse embaçada, ele podia ver claramente os contornos daquele ser. Não era humano. Sua forma era estranha, com membros alongados e uma cabeça desproporcionalmente grande. Marcelo sentiu um terror que nunca havia experimentado antes. Ele não sabia se estava sonhando, mas tudo parecia absurdamente real. De repente, ele começou a sentir seu corpo ser puxado. A sensação era indescritível, como se estivesse sendo sugado para fora de sua própria pele. Ele não sabia como, mas tinha certeza de que estava sendo levado. A última coisa que viu foi a luz da janela desaparecer, enquanto seu quarto era tomado por uma escuridão profunda e impenetrável. Na manhã seguinte, a vizinha de Marcelo, Dona Ana, percebeu algo estranho. Ele costumava sair cedo para o trabalho, mas naquele dia, a porta do apartamento continuava fechada. Curiosa, bateu algumas vezes, mas não obteve resposta. Horas depois, preocupada, chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, arrombaram a porta. O apartamento estava exatamente como Marcelo sempre o deixava. Organizado, limpo, sem sinais de arrombamento ou luta. A única coisa fora do lugar era a cama. Os lençóis estavam espalhados, e o colchão tinha marcas profundas como se algo pesado tivesse sido arrastado ou sugado dali. Nenhuma janela estava aberta, e a porta, que fora trancada por dentro, não oferecia respostas.
Marcelo simplesmente havia desaparecido. Os policiais não encontraram nenhuma evidência. Para eles, parecia impossível que alguém tivesse saído daquele apartamento sem deixar rastros. Já para Dona Ana, a explicação era clara. Algo sobrenatural havia acontecido. E a cada noite, ao passar pelo corredor silencioso em frente ao apartamento vazio, ela sentia um arrepio. Como se Marcelo ainda estivesse ali, preso em algum lugar entre o sono e o desconhecido.